Muito bem, vamos receber agora a Head de Novos Negócios da GIC Brasil, Cíntia Merig. Pode se juntar aqui com a gente, por favor, Cíntia. Bom dia. Bom dia. O palco é todo seu, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Cíntia Merig, eu trabalho na área de negócios da GIC e é uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, dividindo esse palco e contando um pouquinho o que a gente faz para contribuir com o varejo alimentar em eficiência operacional, diminuição de perda, de ruptura. Eu trago aqui um pouco de alguns dos clientes que hoje a gente trabalha no Brasil e também América Latina. A gente contribui com o varejo na eficiência operacional muito atrelado ao uso da tecnologia. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre fala de fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? É a gente ter o produto certo, no lugar certo, com o preço correto, à disposição do nosso cliente. E foi assim que nasceu o Hub, que é um sistema que hoje a gente utiliza, que traz este valor para a operação da loja. Ele surgiu com Belmiro Gomes, que a maioria de vocês conhecem, que na época era o diretor executivo do Atacadão, junto com o nosso fundador, seu Irineu, e eles criaram um sistema que controla todo o produto, desde o recebimento até a passagem dele pelo checkout. O que isso significa? Que eu terei o meu produto na gôndola e saberei exatamente onde ele está no meu estoque. Quando a gente fala de eficiência operacional, que é o tema do evento aqui da Abras, nós temos aqui como desafios do varejo. Nós temos ressuprimento, nós temos preço, nós temos a ruptura, inventário, data de validade. Então, são essas questões que a gente acaba trabalhando em parceria para que a operação ocorra da melhor maneira possível. Dentro dessa parte, a gente trabalha muito com padronização de processos, com gerenciamento de tarefas e muito atrelado à gestão de pessoas. A gente sabe que ali na operação da loja, nós temos profissionais trabalhando e fazendo aquela reposição diária, né? E a gente sempre faz uma brincadeira aqui com um colega meu, que a Coca-Cola e o Nescau certamente não faltarão na gôndola. Mas será que aquele chazinho colhido à meia-noite, sabe, que dá a maior margem, está lá disponível para o meu cliente? Como que eu sei que todos os meus produtos que estão no estoque estão na minha área de venda, com o preço correto? O sistema ele traz todos esses dados em tempo real para ajudar o varejista a ter o maior controle sobre a sua operação. E mais que isso, a gente traz aqui um case de um cliente, né? Antes do Hub, ele tinha uma ruptura operacional, aqui neste caso, né, de 25,56, ou seja, eu tinha 25 de ruptura de produtos que estavam no meu estoque parados e que não estavam na minha área de venda. Isso representava para ele mais de R$500 mil em produtos parados em uma loja. E aqui ele tem 28 lojas, esse cliente do Sul. Depois da implantação do Hub, ele teve um saving de 25% em uma loja. Então, o que isso significa? Trabalhar da melhor maneira possível, com processos padronizados, pessoas capacitadas e o produto na área de venda. Isso representa, para os principais impactos para a diretoria, retorno no investimento em menos de 12 meses, porque se eu sei exatamente o que está acontecendo na minha operação, eu consigo entender de quanto em quanto tempo eu estou vendendo aquele produto e consigo ter uma venda mais eficiente, porque ele não vai mais ficar parado no estoque ou perdido, né? Quem é que nunca teve um pallet perdido no estoque e que acabou vencendo por uma questão de falta de endereçamento, de falta de organização? Então, o sistema ele vem também para contribuir com essa parte. Tá? Maior visibilidade para a gerência de loja, porque você controla a ruptura, abastecimento, exposição de produtos. Na parte operacional, melhora demais o engajamento dos colaboradores e aumento da produtividade. A gente sabe que hoje a contratação de repositor, ela é muito rápida, né? O turnover é muito alto. E quando ele chega na loja, muitas vezes a gente não consegue capacitar este colaborador. Ele já chega
muitas vezes jogando o jogo, indo para a operação, aprendendo ali, colocando a mão na massa. Imagine que a gente tem um sistema que quando ele entrar na loja, com um login, uma senha, ele vai saber exatamente todas as atividades que ele precisa fazer, o tempo que ele precisa executar, e o gestor imediato poderá acompanhar as atividades. Então, é uma padronização de tarefas. Ele consegue entender o que ele precisa executar e o trabalho acaba sendo mensurável. A gente tem aqui resultados que dizem que eu consigo entender se o meu repositor, de fato, colocou todos os produtos na minha gôndola. Então, o sistema ele traz essa gestão. A gente faz uma revisão de processos, a gente tem uma parte de treinamento muito eficiente. Então, o sistema ele não vem para somar a atividade daquele colaborador. Ele vem para agilizar aquilo que ele já faz. Então, a pessoa não vai fazer o que ela faz, mais operar o sistema. Muito pelo contrário, ele vem para facilitar o processo e ele vem para trazer maior visibilidade para a operação da loja. Você tem controle de dados em tempo real, né? Então, o sistema ele aprende o comportamento de venda na loja de forma online. Então, se eu vendo um pallet de coca a cada 2 horas e passaram-se 2 horas e 40, eu deixei de vender, o sistema vai gerar uma tarefa para que haja uma supervisão e vá ver o que aconteceu naquela gôndola, que pode ter caído uma etiqueta, o produto pode estar em ruptura. A gente tem aqui, né, como impactos na operação da loja, assertividade na vinculação de produtos, a gente reduz drasticamente o índice de ruptura, porque eu sei exatamente onde está o meu produto no estoque e o que de fato eu preciso que esteja na minha área de venda para o meu cliente. E um aumento aqui de 75% de produtividade quando a gente fala de auditoria de etiqueta. Nós temos relatos de clientes que as pessoas investiam a maior parte do tempo fazendo troca de etiqueta e mesmo assim tem porcentagem de erro, né, de divergência. O sistema vem também para facilitar essa tarefa. Falando do impacto na operação, que é realmente uma das grandes conquistas que a gente tem junto aos nossos clientes, né? Nós temos uma equipe muito engajada quando fazem o treinamento e o processo de capacitação. A gente percebe em relatos de colaboradores diminuição do turnover, porque ele passa a enxergar o que de fato ele entrega como trabalho, né? E o gestor dele passa a avaliar o que de fato foi executado. A gente consegue mensurar como foi executada a atividade dele, quantos produtos estavam em ruptura, que estavam no estoque. Então as coisas elas ficam muito mais simples na operação da loja e muito mais tangíveis. 70% dos clientes que hoje operam o Hub, eles afirmam que ele contribui para o desenvolvimento das equipes. Então, ele oferece muito mais produtividade e também atingimento de metas. A gente tem aqui, né, como atributo controle de tarefas, então eu coloco todas as atividades que aquele colaborador vai executar dentro do sistema, eu posso criar horário, eu posso criar dias da semana para que quando ele chegue na loja, através do seu login e senha, ele já tem lá tudo que ele precisa fazer, em que período ele precisa executar e no final da atividade eu sei o que de fato aconteceu, o que eu tinha de ruptura, o que eu tinha de divergência de preço, como que está a validade do produto lá no estoque, também na minha área de venda, onde eu exponho esse produto. Isso dá para a gente excelência no atendimento, isso também me dá compras muito mais assertivas, porque se eu sei exatamente o vencimento do meu produto que está no estoque e quando eu tenho que colocar ele na minha área de venda, a probabilidade dele vencer ali, ela vai diminuir bastante. Então, são compras muito mais assertivas. E além disso, né, o sistema ele gera muito dado para a tomada de decisão. Eu consigo entender com bastante assertividade o que de fato eu vendo como produto
porque a gente tem cliente que tem 6, 7 marcas de ketchup e com o sistema que cruza dado do PDV com estoque, ele acaba te dando a informação de que, na verdade, você vende 3. Então, será que eu preciso ter 5 marcas, né, de um produto lá no meu estoque, ocupando o meu espaço? Então, a gente consegue bastante eficiência e otimizar demais a operação da loja. Falando um pouquinho de impacto no negócio, né, 80% dos nossos clientes consideram o Hub um impulsionador de controles mais eficazes. Então, eu sei exatamente o que entrou na minha loja, eu sei se esse produto está em ruptura, eu sei o prazo de vencimento dele e, mais que isso, né, eu sei exatamente quanto ele custa e quanto ele deve ter ali na minha área de venda para que ele não falte para o meu cliente. Nós temos ganhos de eficiência, então 85% dos clientes têm ganho de até 20% de eficiência. Nós temos ganho com redução de ruptura, então 64% informam para a gente esse tipo de ganho. E também ganhos atrelados ao Hub. 91% dos clientes que nós temos, eles reconhecem ganhos de até 20% atrelado ao Hub. Falando um pouquinho aqui da tecnologia, né? A gente não pode deixar de falar dela, e com a inteligência artificial e olhando um pouco o varejo como um setor muito pujante no mercado, é fundamental a gente olhar para isso, né? Buscar uma tecnologia simples, amigável, de fácil integração, que converse com o seu sistema, que seja aderente ao seu modelo de negócio, para que você tenha os ganhos aí necessários e poder controlar exatamente a tua operação, para que vocês possam ter uma visão exatamente de tudo o que acontece em tempo real no piso da loja. Então, eu tenho aqui 87% de aumento de produtividade da equipe. Eu tenho 85% de redução de divergência de preço. Eu tenho aqui a ruptura, 90% de redução de produtos que estão parados no estoque. E tenho aqui um incremento na margem em até 2%. É bastante, né? Dependendo de como a gente opera no mercado, dependendo do nosso sortimento e do nosso modelo de negócio, isso aqui é extremamente relevante. Nós temos aqui uma redução de 23% no índice de ruptura operacional, mais benefícios, né? Falando deste cliente em especial, ele teve uma redução de 640 mil, né, só de produtos que estavam parados no estoque. Então, quando ele nos procurou, ele achava que estava perdendo produto para o concorrente. Eu estou perdendo venda para o meu concorrente. E, na verdade, ele estava perdendo venda porque o produto não estava indo para a área de venda para o cliente. Tá? E ele teve um saving de 25% em relação aos produtos em ruptura. Então, são números muito expressivos e a gente fica extremamente feliz de poder contribuir com esse sucesso dessa empresa. Em 70 dias, ele teve uma recuperação de vendas em R$1.400.000. Vocês imaginam, ele tem 28 lojas, quanto de recuperação em venda esse cliente não teve? Então, eu encerro aqui a minha apresentação. É uma reflexão que eu peço a vocês. Eu acho que faz total sentido a gente pensar em padronizar processo, otimizar a operação da loja, investir e capacitar a nossa equipe. Tá bom? Nós temos um stand e estamos à disposição. Muito obrigada e um bom dia a todos.